Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. Estamos começando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, aqui da cidade de Americana. Você que já nos acompanha, você que está conosco, já deixou aí o seu like, já deixou o seu cumprimento, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Com alegria temos este momento para o nosso crescimento, para a nossa edificação no Senhor. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais no YouTube. Você nos acompanha com o nome Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga e também a nossa página no Facebook com esse mesmo nome. Será uma alegria ter você aqui nos acompanhando, sendo um dos nossos seguidores. Lembrando que a partir de hoje, dia 23 de agosto, nós teremos o retorno do nosso culto presencial. Então, às 19 horas, teremos, com a graça do Senhor, o nosso culto aqui na igreja, atendendo ao protocolo exigido conforme o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Então, a nossa igreja terá 40% do nosso ambiente destinado às pessoas que puderem vir. Lembrando que abaixo de 12 anos de idade e acima de 60 não é recomendado que estejam participando de eventos públicos. Também, se você tiver alguma comorbidade ou também não se sentir assim à vontade, pode nos acompanhar pelo Face ou também pelo YouTube. Mas os demais, é uma alegria ter você aqui com a gente. Teremos o nosso templo já ambientado para recebê-lo com tudo aquilo que é necessário para cultuarmos o nosso Deus, mas também atendendo às normas de proteção, as normas sanitárias exigentes, né, que nos exigem que tenhamos tamanho cuidado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 12. Neste mês de agosto, na escola dominical, estamos meditando sobre igreja. Precisamos dela? É necessária a igreja? Temos visto já estudos interessantes, já vimos 3. Hoje vamos aí para o texto que se encontra em Atos, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Você pode também acompanhar na sua Bíblia, Atos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns das igrejas para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, pela tua palavra santa, e rogamos que neste momento o teu Santo Espírito nos ilumine para termos a compreensão da tua palavra, orientados pelo mesmo Espírito, para sermos ainda motivados a viver segundo o teu querer, a viver segundo a tua palavra. Fala conosco, ó Pai, nesta oportunidade, e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meu querido, essa pergunta que temos feito durante todo este mês de agosto, igreja, precisamos dela? É necessária, de fato, a existência da igreja? Já vimos que quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus, não foi somente um ajuntamento de homens e mulheres que decidiram, vamos fazer uma igreja. Não, isso foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porém, nós vimos também que a igreja é um local de acolhimento, é um local de curar as feridas, é um local do retorno do filho, da filha, à casa do Pai. Nós também sabemos que a igreja é aquela que tem o poder dado pelo próprio Senhor Jesus. Então, nós já poderíamos responder a essa pergunta, a este questionamento: igreja, precisamos dela?
Mas eu gostaria de ver nesse texto algumas coisas interessantes que podem acontecer conosco, podem acontecer com qualquer pessoa, como já aconteceu. Nós encontramos aqui no livro de Atos a perseguição à igreja. O rei Herodes já estava perseguindo a igreja de Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus, e ele percebeu o seguinte, que quando ele prendeu alguns, os judeus, que era o povo que ali estava, eles gostaram, ou seja, foi um ato de popularidade para Herodes, ele teve os aplausos, né, daquele povo. Então, quando ele prende Tiago e mandou matar Tiago, um dos apóstolos, imagina a tristeza da igreja. Ele teve a seguinte ideia: então agora eu vou prender todos os demais, e assim eu vou conseguir a mais admiração deste povo. Duas questões que eu gostaria de refletir com você nesta manhã, nesta oportunidade. A primeira questão que poderíamos então trazer, que podemos trazer: igreja, precisamos dela se ela nos traz perseguições, se ela nos traz dificuldades. Estamos vendo aqui, por exemplo, que Tiago foi morto por Herodes. E Pedro também foi preso. Foi preso por ser um dos líderes da igreja. Muitas pessoas hoje tentam levar suas vidas, tentam levar a sua vida na sociedade, desvencilhando-se de qualquer ação que tenha a ver com igreja, ou até mesmo com a crença de Jesus. Não somente hoje, mas qualquer momento da sociedade, há pessoas que pensam que vão perder porque são cristãs, vão perder promoções, vão perder popularidade, vão perder muitas coisas porque são discípulos de Cristo. Uma coisa precisa ficar bem clara, que nós estamos falando de cristãos que realmente têm a marca de Cristo. Não necessariamente de pessoas que fazem parte de uma igreja onde os seus ideais são mais importantes que os valores de Cristo. Nós estamos realmente falando de discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que por terem a marca de Cristo, por serem seguidores, seguidoras do Senhor Jesus de forma autêntica, sofrem as perseguições. Podemos, no nosso país, talvez não ver essas perseguições tão de perto, mas basta darmos olhada em outros países que o fato de ser cristão, de professar a fé ou de publicar essa fé, vai trazer então muita dificuldade, muita situação e até mesmo prisões, se não for talvez até a própria morte. Meu querido, para que a igreja, se passamos por perseguições, se passamos por dificuldades? A questão que precisamos entender, a questão que nós precisamos compreender é a seguinte, é que a perseguição, as implicações, as dificuldades, elas fazem parte de nós como crentes em Jesus. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas podemos nos animar, porque Ele venceu o mundo, ou seja, esse mundo que nos atribula, esse mundo que nos persegue, é um mundo derrotado já pelo próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse que o mundo iria nos odiar porque odeia o Senhor Jesus. Se temos as características ou se temos os valores de Cristo, é claro que isso poderia acontecer conosco, porque o ódio ao Senhor Jesus é algo, infelizmente, é algo real. Ah, mas se Jesus veio trazer o amor, por que então eles respondem com ódio? Meu querido, porque infelizmente o ódio é o caminho mais fácil para aqueles que não querem andar na trilha do amor, porque a trilha do amor envolve perdão, envolve paciência, envolve tudo aquilo que dentro de um coração humano, dentro de um coração egoísta, eles não desejam. Igreja, precisamos dela. Se nós temos perseguições, nós precisamos. Porque mesmo que isso é difícil, é dolorido, mas isso faz parte do nosso ambiente. Igreja, precisamos dela, mas tem uma outra questão. Precisamos sim, porque é com a igreja que nós temos também, ou nós contamos com as orações. Olhem só, no versículo de número 5 diz assim que Pedro estava
guardado no cárcere. E nós já vimos aqui que tinham 4 escoltas com 4 soldados cada escolta, ou seja, 16 soldados romanos bem preparados, bem treinados. Era impossível a fuga de Pedro, mas, por outro lado, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Podemos ter perseguições? Podemos. Mas nós também temos na igreja, ou devemos contar na igreja, com um povo que ora por aqueles que estão atribulados, que ora por aqueles que estão presos, que ora por aqueles que estão aflitos, que ora por aqueles que precisam do auxílio do Senhor. A igreja é o local onde nós encontramos pessoas, homens e mulheres, redimidos e redimidas pelo sangue do Cordeiro, que podem falar, que podem clamar, que podem pedir ao Senhor. Se, meus queridos, a maior parte das igrejas entendesse que a oração é algo sublime e é um momento único, não somente entre aqueles que estão ali orando, mas entre o povo com o seu Deus, muitos dessas igrejas correriam para as reuniões de oração, quer fossem online ou fossem presenciais, para clamarem ao seu Deus, para voltarem-se a Deus, entendendo que Deus é aquele que está perto, entendendo que Deus é aquele que está sempre junto, entendendo que Deus é aquele que responde às orações. Precisamos de igreja? Bem, se temos perseguições, precisamos, porque isso faz parte da nossa vida como povo de Deus. Mas precisamos da igreja porque na igreja nós também contamos com as orações dela, nós contamos com a oração do povo, nós contamos com aqueles que andam juntos, aqueles que estão clamando a nós. Meu querido, muitas igrejas hoje, ou por esses dias, têm voltado às suas atividades presenciais. Isso é bom, talvez você não possa ir devido à idade ou devido a qualquer outra restrição. Mas eu gostaria de desafiar você que nos ouve nesta oportunidade a entender que a igreja é algo que Deus deu para você, que é algo que Deus deu para mim, que Deus deu ao seu povo, para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos louvá-lo, para que pudéssemos buscá-lo, sim, mas para que pudéssemos também clamar a Ele. A igreja é o ambiente, ou na igreja nós temos o ambiente propício para voltarmos ao Senhor, para clamarmos ao Senhor, para termos a alegria da Sua presença, para termos a alegria dEle que nos responde. Se você continuar o texto, você vai ver que por causa dessa oração incessante a favor de Pedro, Deus libertou Pedro. Deus o tirou da prisão. Meus queridos, o nosso Deus é o Deus que escuta a oração do seu povo. Nós precisamos colocar a nossa vida, o nosso coração, mais prontos a uma intensidade de oração, entender que Deus, sim, planejou todas as coisas, a vontade dele vai ser feita, sem dúvida, mas também Deus, dentro da sua vontade, planejou que a igreja orasse para que as coisas se cumprissem, para que a sua vontade, para que a vontade de Deus também fosse realizada. Precisamos da igreja, sem dúvida nenhuma. E precisamos porque devemos crescer, porque devemos nos fortalecer frente às dificuldades, mas também precisamos da igreja, porque é ali que nós temos também um momento de oração. É claro, você poderia pensar assim, eu posso orar sozinho, sem dúvida nenhuma, e isso é super importante, mas quando o povo de Deus se ajunta para orar, é o povo de Deus clamando para que Deus faça a sua vontade soberana, a sua vontade única. Orem mais, vamos orar ao Senhor, vamos orar em nossos quartos, mas vamos orar também junto com o povo de Deus, sabendo que ali é um momento onde nós podemos falar com aquele que é dono de todas as coisas, que não existe então cadeias, não existe prisões, não existe nada que venha limitar o poder de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu
de crescermos no Senhor, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Rogamos que o Teu Santo Espírito continue nos iluminando e que tenhamos o desejo, ó Pai amado, de viver a vida como povo do Senhor, de estarmos, ó Pai, nas nossas igrejas congregados, aqueles que puderem, se não, ó Deus, que aqueles que fazem parte de uma igreja acompanhem também, para que o Teu povo seja fortalecido frente às dificuldades e desafios, mas para que o Teu povo também ore ao Senhor, clame e fale ao Senhor. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, eu agradeço mais uma vez a sua atenção, que Deus abençoe ricamente, lembrando que a Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga dá a oportunidade para crescermos neste momento também na escola dominical aqui, para todos aqueles que quiserem, mas também temos as salas para jovens, também para os adolescentes e para as crianças, tudo de forma virtual, de forma online. Se você se interessar, se você quiser que seus filhos participem, mande-nos uma mensagem e estaremos assim prontamente direcionando para que os seus filhos, para que você tenha aí essa boa oportunidade de crescimento. Fiquem com Deus, voltaremos logo mais às 19 horas com transmissão ao vivo e também com o nosso culto presencial aqui no nosso templo. Deus te abençoe, tenha um bom domingo.